podendo expor a palavra de Deus nesse lugar, né? Que Deus nos abençoe e que Deus possa falar poderosamente sobre as nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler os versos de número 5 até o verso de número 11. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso de número 5 ao verso de número 11. Todos encontraram? Amém? Diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque muito me é útil no ministério. Amém? Amém, irmãos? Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos na seguinte perspectiva: o legado da vida cristã para o tempo, para gerações futuras. Eu gostaria de pensar com os irmãos que nós temos um legado a deixar para as próximas gerações. E eu gostaria que os irmãos pensassem comigo na seguinte perspectiva: imaginemos, pois, que hoje fosse o nosso último dia de vida. O que as pessoas certamente diriam ao nosso respeito? O que por acaso alguém poderia dizer de nós para as gerações que ficarem? Será que os nossos filhos dirão ao redor do nosso caixão que o seu pai ou a sua mãe era um homem ou uma mulher de Deus? Será que a igreja de Cristo dirá ao nosso respeito que nós, no tempo em que estivéssemos vivos, em que estávamos vivos, vivemos para a glória de Deus? Será que no dia da nossa partida alguém dirá ao nosso respeito coisas boas, se ali é um homem cristão ou uma mulher cristã? Ou será, irmãos, que no dia da nossa partida muitos dirão coisas negativas ao nosso respeito? Uns dirão: mas aquele é um homem desonesto ou uma mulher desonesta, aquele ou aquela era um homem ou uma mulher devassa, ou não estavam nem aí para o Espírito de Deus, em nenhum momento atentou para as Escrituras Sagradas. Pois bem, meus amados irmãos, é nessa ideia de testamento em que muitos estão preocupados em deixar um testamento para a geração futura, onde muitos estão trabalhando, lutando, labutando, para deixar para os seus filhos riquezas terrenas, riquezas perecíveis, que nós devemos pensar na perspectiva: qual é o nosso legado cristão para a geração futura? Será que nós vamos deixar um legado incorruptível ou corruptível? E aqui, irmãos, eu quero trazer um pouco do legado pelo qual o apóstolo Paulo está deixando para Timóteo. E aqui é a carta de despedida, pelo qual Paulo, preso numa masmorra, resolve escrever para o seu amado filho na fé, Timóteo. Devemos lembrar que na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, por volta do ano 64. E ali ele tinha uma esperança, conforme está no capítulo 1, em que ele pudesse estar novamente com Timóteo, dizendo: Timóteo, desejo ter depressa contigo. Mas, passados dias, chegou-se o julgamento de Paulo, e Paulo agora não mais está preso numa prisão domiciliar. Paulo é lançado numa masmorra, e 2 anos depois, Paulo, sabendo
que não havia mais condição de estar para com Timóteo, ele resolve escrever as suas últimas instruções ao seu filho na fé. E não somente isso, ele resolve escrever para Timóteo, para que ele continue a obra que Paulo havia começado. E é nessa perspectiva de um legado pelo qual Paulo deixaria para o seu filho na fé, Timóteo, é que nós vamos olhar para as Escrituras Sagradas e poder compreender qual é o nosso legado para gerações futuras. Meus irmãos, eu gostaria de apontar para nós nessa noite alguns motivos pelos quais Paulo resolve escrever a Timóteo para que haja um encorajamento. E eu gostaria de mostrar aos irmãos que nessa noite, pelo qual nós estamos reunidos, várias congregações, nós devemos pensar na perspectiva de que todos nós fomos chamados com um propósito. E que esse propósito, ele não pode ser de forma errônea, levado de qualquer maneira. Pelo contrário, nós devemos ser instruídos para que, na medida em que nós caminhamos para a glória de Deus. E eu gostaria de apresentar o primeiro motivo pelo qual Paulo resolve escrever a Timóteo. Isso se encontra no capítulo de número 1, do verso 6 ao verso 7. Nós vamos caminhar por essa segunda carta de Paulo a Timóteo. E gostaria que os irmãos lessem comigo o que Paulo está dizendo aqui. O primeiro motivo pelo qual Paulo resolve escrever a Timóteo é para que Timóteo desperte o dom de Deus. Veja o que diz no verso de número 6 ao verso de número 7. Ele diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Veja, meus amados irmãos, que Paulo faz lembrança a Timóteo de que a sua vida ministerial não é uma vida imposta de qualquer forma, que ele não caiu de paraquedas no ministério. E nós devemos nos lembrar que no momento em que Paulo encontra Timóteo, foi na segunda viagem missionária, quando Paulo resolve passar pela Macedônia. E se nós atentarmos para o final do capítulo 15, nós veremos uma discussão acalorada entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar a Marcos e Paulo queria levar a Silas. E como Marcos havia abandonado na primeira viagem, Paulo não queria andar com ele. E entraram em discussão, e Paulo levou consigo a Silas e Barnabé levou consigo a Marcos. E no meio do caminho, Paulo encontra esse jovem chamado de Timóteo, e ele, apaixonado pelo Evangelho de Cristo, resolve caminhar com Paulo para que pudesse aprender aos pés daquele que era o pregador dos gentios. E Paulo está dizendo a este jovem Timóteo, dizendo: Timóteo, eu quero que você lembre que despertes o dom de Deus que é em ti. Não despreze o dom que você recebeu, porque o dom pelo qual você recebeu, não recebeu de homem algum, apesar de ter sido por imposição das minhas mãos. O dom que você recebeu não é da vertical, não é da horizontal, mas é da vertical. Ele veio do alto, ele veio de cima. Ele veio para que você pudesse contemplar a grandeza de Deus e não desfalecesse na caminhada. Não tenha medo. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, não se preocupe, que ainda que com as minhas prisões, não tenha medo, desperte o dom de Deus que é em ti. Nessa noite eu quero lhes dizer, meus amados irmãos, se lembre o porquê que você foi chamado e quem lhe chamou. Deus nos chamou para uma obra maravilhosa. Deus nos chamou para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Deus nos chamou para a manifestação da sua graça em todo tempo, em todos os momentos, para que as pessoas olhem e vejam em nós Cristo Jesus. Paulo entende que ele precisa recomendar a Timóteo: Timóteo, se lembre que você foi chamado por Deus. Desperte o dom de Deus que há em você, desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
E aqui talvez Timóteo tivesse preocupado. Ora, se o seu professor estava preso numa masmorra, poderia ser que ele tentasse retroceder. Mas Paulo está motivando a Timóteo, não que ele deixe a mão do arado, mas que ele continue a sua caminhada, mas que ele continue aquilo que Paulo havia começado, porque ele sabia que nas mãos de Deus, um homem rendido é poderoso para fazer coisas maravilhosas em nome de Jesus Cristo. O segundo motivo pelo qual Paulo resolve encorajar a Timóteo é para que Timóteo não se envergonhe do Evangelho e nem de Paulo. E aqui alguém vai perguntar, mas se envergonhar de que de Paulo? Uma vez que esse homem foi o maior pregador dos gentios. Mas a grande verdade, irmãos, é que Paulo estava preso. E na sua prisão ele sentiu-se sozinho. E Paulo resolve dizer a Timóteo: olhe, Timóteo, você não se envergonhe do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e nem de mim. Presta atenção que diz do verso 8 ao verso 9, ele diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes de tempos dos séculos. Veja que Paulo está escrevendo a Timóteo, e alguém poderia se escandalizar em Paulo. Alguém poderia olhar, e nós devemos lembrar, por exemplo, da igreja de Coríntios, que de repente, em algum momento, pediu carta de recomendação do apóstolo Paulo, e ele disse: vocês são a minha carta de recomendação. E agora Paulo está dizendo: olha, Timóteo, não se envergonhe do evangelho pelo qual eu sou prisioneiro. Veja que esse homem chamado Paulo, ele não estava preocupado com a sua própria vida. E quantas dificuldades esse homem passou, meus amados irmãos. Ele foi picado por uma cobra em Malta, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi escorraçado em Jerusalém, ele foi açoitado em Éfeso, foi preso ao tronco. Mas mesmo assim ele não retrocede, porque ele sabe que a graça de Deus é maior. E ele está dizendo: Timóteo, não te envergonhe do Evangelho, não te envergonhe de mim, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Pois, meus amados irmãos, eu quero lhes dizer que ainda que Paulo estivesse preso, o Evangelho continua livre e perdura pelos tempos e tempos. E nós estamos hoje nesse lugar porque o Evangelho de Cristo chegou até nós, porque homens como esse não retrocederam, e nós não podemos olhar para trás, porque a graça de Deus é conosco. Paulo ainda escreve o terceiro motivo pelo qual ele resolve escrever a Timóteo, para lembrar a Timóteo que Cristo está acima de todas as coisas. Veja que do verso 10 ao verso 11, Paulo diz: e que manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Veja que esse homem, ele está motivado, ainda que o seu tempo de partida está próximo, mas ele está motivado a instruir, para que as gerações futuras não se percam, para que aqueles que ouçam aquilo que Paulo tem a falar a Timóteo, aquilo que Timóteo possa fazer no lugar de Paulo, ele possa fazer com diligentemente, para que ele possa fazer com ousadia, para que ele possa fazer de forma categórica, bem feita, para que o nome de Cristo seja glorificado. Paulo entende que Cristo está acima de todas as coisas. Paulo entende que ele foi constituído pregador dos gentios, mas ele sabia que aquilo que ele tinha não era humano. Ele sabia que o ministério pelo qual ele recebeu, ele não recebeu de qualquer forma. Foi o Senhor que apareceu a Paulo, quando ainda ele andava no caminho de Damasco, quando ele buscava perseguir a igreja de Cristo. Foi ele que foi ao encontro de Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és? És tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. E é interessante isso, irmãos, porque aqui nós olhamos o quanto Paulo lutou contra a igreja, mas rendido uma vez por Cristo, ele agora luta em favor de Cristo, para que a igreja caminhe em graça, para que a igreja reconheça o poder de Deus, para que a igreja siga adiante, para que o Senhor possa fazer maravilhas no meio do seu povo. Sabe por quê, meus amados irmãos?
Porque Paulo, escrevendo a Romanos, ele diz: porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Paulo não estava preocupado, irmãos, com a sua própria vida. Ele estava preocupado em pregar o evangelho. Pastores amados, meus irmãos, meus amigos, quando nós fomos chamados por Deus, nós não fomos chamados para uma obra qualquer. Nós fomos chamados para uma obra maravilhosa, para algo extraordinário. É um privilégio servirmos ao Senhor. No dia em que o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para uma grande obra. Ele nos chamou para que nós pudéssemos levar a outros o evangelho da graça de Cristo. Ele nos chamou para tirar homens mortos dos seus delitos e pecados e transportar para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Ele nos chamou para anunciar as verdades de Cristo, para que na medida em que a luz possa brilhar no meio das trevas, vidas sejam transformadas para a glória do seu nome. Ele nos chamou, meus amados irmãos, para que nós entendamos que Ele é o Senhor das nossas vidas e que tudo quanto temos, tudo quanto possuímos e tudo que somos é para a glória dEle. Paulo tem a ideia, irmãos, que para que Timóteo, Paulo traz um motivo para que Timóteo possa lembrar que o Espírito Santo faz uma obra maravilhosa dentro de nós. Nós temos algo, irmãos, que o mundo não tem. Nós temos algo que as pessoas que não conhecem a Cristo não têm. Nós temos o Espírito Santo. Deus mora dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos selou quando nós estávamos perdidos. O Espírito Santo que nos fundamentou na pessoa de Cristo e da sua palavra. O Espírito Santo que é o penhor da nossa salvação. No capítulo de número 1, do verso 14, Paulo instrui isso a Timóteo. Ele diz o seguinte: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Era como se Paulo estivesse dizendo: olha, Timóteo, não se preocupe comigo, eu já estou chegando o tempo da minha partida, mas eu quero dizer a você, Timóteo, guarde o bom depósito. Não deixe se perder no meio do caminho. Não fique retrocedendo. Nem pense que as aflições que estão sobre a minha vida faz com que seja motivo para você parar. Pelo contrário, caminhe mais um pouco. Não é tempo, igreja, de desistir da caminhada. Não é tempo de pararmos no meio do caminho. É tempo de seguirmos adiante. É tempo de nos fortalecermos do Senhor. É tempo de nos firmarmos da sua palavra. É tempo de ser cheio do Espírito Santo. Paulo convoca Timóteo a um sofrimento na batalha da fé cristã. Em segundo lugar, irmãos, é que não somente Paulo traz esses motivos pelos quais eu mencionei, mas agora Paulo convoca Timóteo ao sofrimento na batalha da fé cristã. E a convocação de Paulo para Timóteo é para que, em primeiro lugar, para que Paulo chame a Timóteo a viver uma força sobrenatural. Presta atenção que diz no capítulo 2, do verso 1 e 2, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinem a outros. Veja que Paulo tem uma preocupação, que o evangelho não pare de ser anunciado, que o evangelho não pare de ser manifesto no meio dos gentios. Paulo está dizendo: fortifica-te, Timóteo, na graça que é em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, tem uma grande lição para nós, porque quando nós pensamos que o evangelho é feito na força do nosso braço, nós fracassamos. Mas quando nós enxergamos que o evangelho é feito pela força do braço de Cristo, nós triunfaremos. Porque, irmãos, não é no nosso braço de carne que nós devemos confiar, mas é na força de Cristo. Paulo está dizendo a Timóteo: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. E aqui, irmãos, é uma coisa que mexe muito comigo, porque o tempo que nós vivemos é um tempo de corrupção, e não era muito diferente no primeiro século. Havia muita corrupção naquela época, havia muitos escândalos acontecendo, mas Paulo está instruindo para que
entre muitas testemunhas, ele confia a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem a palavra. Veja que nós vivemos um tempo, irmãos, de pregação sem vida. Não é muito difícil, de repente, você encontrar alguém falando de casamento, instruindo sobre casamento, e dentro de casa o casamento é um fracasso. Não é muito difícil nós encontrarmos hoje alguém pregando a respeito de como deve cuidar dos seus filhos, de como deve dirigir sua casa, de como deve dirigir os seus negócios, e de repente viver um fracasso lá fora. Eu quero lhes dizer, meus amados irmãos, que a nossa vida ela deve passar destas portas da igreja. A nossa vida ela deve estar muito mais excedendo do que as obras de fariseus. A nossa vida deve glorificar a um Deus que é poderoso, a um Deus que é trino e a um Deus que é santo. E na medida que nós caminhamos, nós devemos caminhar com a integridade de nosso coração. Nós devemos caminhar com a integridade da nossa vida, para que na medida que nós preguemos o Evangelho, possamos pregar um Evangelho de verdade. O Evangelho tem sido mentira na boca de muita gente, mas Deus confiou o Evangelho a nós, para que na nossa boca seja o Evangelho da verdade. O Evangelho da verdade nos lábios, mas também na vida. Um evangelho que é uma ortodoxia, mas também é uma ortopraxia, que é uma doutrina firmada no coração do homem, mas também é uma doutrina vivida no caminhar diário. Veja que Paulo está instruindo a Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça. E por que Paulo faz essa manifestação, essa convocação, melhor dizendo, a Timóteo? Porque ele sabia que sem a graça era impossível que ele pudesse fazer alguma coisa. Meus irmãos, nós estamos aqui pela graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que o Senhor nos santifica. É pela graça que o Senhor nos glorificará. É pela graça que nós caminhamos. É pela graça que nós levantamos dia após dia. É pela graça que nós trabalhamos. É pela graça que nós seguimos a nossa vida cristã. É pela graça que a igreja caminha. Tudo é manifestação da graça. Paulo mostra a Timóteo que o sofrimento muitas vezes se faz necessário quando o propósito é servir a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos sofrer por Cristo, por amor a Cristo. E preste atenção, o que Paulo escreve no capítulo número 2, do verso 3 ao verso 7, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera que digo isso porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Cristo Jesus, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Veja que esse homem, ele estava totalmente comprometido em pregar o evangelho. Esse homem não estava preocupado com a sua própria vida. E nós devemos lembrar que esse homem, junto com Silas, preso, atado aos pés e mãos no tronco, ele cantou louvores ao Senhor, que a terra estremeceu e foi solto os seus vergões, e até as portas das prisões se quebraram. Mas agora ele está dizendo: não estou mais no momento de ascensão, pelo contrário, eu já estou no sofrimento. Agora tem uma coisa, Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Porque ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Foi o Senhor que nos chamou para a guerra. Foi o Senhor que nos arregimentou no seu exército. Foi o Senhor que nos chamou para essa obra maravilhosa. Foi o Senhor que nos deu vida. E é nessa posição que nós devemos nos portar. Que ainda que as perseguições, que ainda que as dificuldades sejam tremendas, e ainda que o mal bata em nossa porta, contudo, nós devemos nos lembrar: a graça de Deus é maior sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, irmãos, Paulo convoca Timóteo, e nós devemos lembrar que Paulo está falando com o jovem Timóteo para fugir dos desejos da carne. Preste atenção aqui desde o capítulo 2, do verso 22. Ele diz: foge também dos desejos da mocidade,
e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Veja que Paulo está instruindo este jovem por completo, não somente na sua vida ministerial, mas também na sua vida carnal. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, foge das paixões. Foge, Timóteo, dos desejos da tua mocidade. Meus irmãos, a carne só se inclina para o pecado. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e ainda assim, agora vivificados em Cristo, muitas vezes a carne quer nos fazer render, quer nos fazer tombar. Mas Paulo está dizendo: foge das paixões da tua mocidade. O ímpeto da mocidade, meus amados irmãos, faz com que muitas vezes nós sejamos dominados pela carne. Mas Paulo está dizendo a esse jovem, dizendo que ele deve seguir a justiça, a fé, o amor, a paz, com que com o coração puro invoca o Senhor. Na medida em que nós nos rendemos a Cristo, e nós não podemos nos render a Cristo por metade, nós devemos nos render a Cristo por completo, a carne será vencida e o nome de Cristo será glorificado em nós. Meus irmãos, falar de pecado num tempo de corrupção é algo extremamente doloroso, porque parece que ficamos alheios aos apelos da carne. Mas Paulo está instruindo a Timóteo para que ele não olhe para a sua própria carne, mas que ele olhe para Cristo. Quantas vezes, irmãos, nós somos tentados dia após dia, em qualquer que seja a área, em qualquer que seja o momento, mas nós devemos ter a consciência que Deus é superior a qualquer que seja a obra da carne. Se nós nos rendermos a Cristo, se nós nos rendermos por meio da sua palavra, se nós nos colocarmos diante dele, ele nos fará vencer a nossa própria carne. Paulo também, em terceiro lugar, quer transmitir a Timóteo que a vida cristã pode ser difícil, mas se faz necessário uma vida de perseverança. E o que Timóteo deve observar? E eu gostaria de apresentar 3 coisas pelas quais Paulo quer que Timóteo observe ainda a respeito dessa carta. A primeira observação que Timóteo deve ter é que os tempos são difíceis. Preste atenção o que diz do capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Veja que Paulo está fazendo com que Timóteo observe que ele deve se afastar de tudo aquilo que possa comprometer a sua vida ministerial. E me permita fazer uma aplicação para nós, aos quais o Senhor chamou. Nós que fomos ordenados pelo Santo Ministério, nós devemos nos afastar de coisas que possa escandalizar o Evangelho de Cristo. De homens ou de pessoas, melhor dizendo, que de repente, no lugar de glorificar a Deus, vão glorificar a si próprio, a sua própria carne ou seus próprios desejos. O Senhor nos chamou, irmãos, para uma obra muito maior. Paulo também quer que Timóteo observe que ele deve que olhe para o passado daqueles que participaram como o povo de Deus. Preste atenção que desde o verso 8 ao verso 9, ainda do capítulo 3, ele diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também foi os daqueles. Veja que ele está instruindo que na medida em que nós damos ouvidos a pessoas que não dão ouvidos a Deus, nós estamos num precipício
e tendenciosos a falhar numa vida ministerial. Mas em terceiro lugar, irmãos, Paulo quer que Timóteo observe que na vida cristã, todos nós fomos chamados, ainda que por muitas dificuldades. Presta atenção o que diz no verso de número 11. Perseguições e aflições tais quais me acometeram em Antioquia, em Icônio e em Listra, e quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Portanto, não tenha medo. Na medida que o Senhor nos chama, parece que o cerco se fecha em muitas vezes. Parece que a dificuldade bate em nossa porta. Parece que as circunstâncias vão nos fazer parar. Mas, contudo, nós devemos olhar o exemplo desse homem, para que não retrocedamos, para que caminhemos mais um pouco, para que a nossa vida possa glorificar a Cristo. Veja que Paulo está trazendo o seu testamento. E o testamento de Paulo não era dinheiro. O testamento de Paulo não era bens para Timóteo. O testamento de Paulo para Timóteo era para que ele pudesse viver uma vida santa. É para que ele pudesse viver um ministério agradável aos olhos do Senhor. É para que a sua vida glorificasse a Deus. É para que ele não fizesse do seu ministério obra humana, mas para que ele pudesse firmar dia a dia uma vida ministerial na pessoa de Cristo. E enfim, irmãos, nós vamos entrar no capítulo 4, pelo qual nós tivemos base nessa noite. Lembrando que Paulo está trazendo o seu testamento. E aqui no capítulo 4, Paulo está dando as suas últimas instruções antes da sua partida. No verso de número 1, ele vai dizer: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Veja que Paulo, nas suas últimas recomendações, Paulo está dizendo: Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não se preocupe. Não se preocupe se o tempo é trabalhoso. Não se preocupe se outros evangelhos são pregados, obreiros amados. Não se preocupe se o tempo em que nós vivemos é um tempo em que o coach é que parece prosperar. Não se preocupe com doutrinas que têm se levantado. Se preocupe em pregar o verdadeiro evangelho. Se preocupe em pregar a palavra, quer seja em tempo, quer seja em fora de tempo. Porque nessa medida em que nós pregamos a palavra genuína, Deus fará separação daquilo que é verdade e daquilo que é mentira, daquilo que é servo e daquilo que não é servo, daquilo que é sano e daquilo que é santo e daquilo que é profano. Deus é o Senhor, irmãos, e no dia em que Ele chamar o seu povo à prestação de conta, Ele vai separar o bode das ovelhas. Não tenha medo, pregue a palavra, ainda que muitos não queiram ouvir essa doutrina. Ainda que o evangelho que nós pregamos não seja o evangelho conveniente, nem traga afago ao coração dos homens, lembre-se que o evangelho pelo qual nós proclamamos é o evangelho da cruz de Cristo. E a cruz, ela é atual. A cruz, ela cumpriu, foi cumprida por meio de Jesus Cristo, e nela está a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. É nele que nós nos aplicamos, é nele que nós devemos nos empenhar, é nele que nós devemos nos render, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que nós opera. Não tenha medo, pregue a palavra, ainda que muitos tenham comichões nos ouvidos, ainda que muitos queiram se desviar da verdade, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Meus amados, Paulo diz: ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Você, meu amado irmão, obreiros, irmãos da missão, nós fomos chamados com um propósito,
E qual é o propósito? Fazer a obra do evangelista. O evangelho precisa ser anunciado. Em tempos e tempos, o evangelho precisa ser pregado. Ainda que as dificuldades venham, ainda que seja tempo de apostasia, o evangelho deve continuar sendo anunciado. Porque na medida que nós anunciamos o evangelho, o Senhor fará maravilhas no meio da seara. Meus amados, Paulo está dizendo a Timóteo: ser sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Não tenha medo. E é interessante porque aqui ele está dizendo: cumpre o teu ministério. Ele está ordenando a Timóteo: Timóteo, a única ordem que eu dou a você é que você tem que cumprir o seu ministério. Não tenha medo. Muitas aflições vão acontecer com você também. Assim como Paulo sofreu, assim como ele estava sofrendo, assim como ele estava preso numa masmorra, ele diz: ainda que eu sofra, você precisa cumprir o seu ministério. Não se preocupe comigo. E preste atenção, no final do legado do apóstolo Paulo, ele diz o motivo pelo qual Timóteo não deve se preocupar com Paulo. Ele diz aqui: porque estou sendo, verso 6, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse verso 7, irmãos, é muito usado nas cerimônias fúnebres, pastor André. E de repente alguém coloca lá, para uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, e coloca assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, me permitam a ousadia do que eu vou falar, mas é tão doloroso às vezes conhecer a verdade, porque muitas vezes nós olhamos e esse combate da fé não foi vivido, essa vida não foi vivida, esse evangelho não foi recebido e nunca conheceu a Cristo. Mas, irmãos, é interessante nós atentarmos que Paulo está escrevendo para alguém que conhecia Cristo, que viveu para Cristo, que estava caminhando segundo o seu evangelho. E no grego, quando ele diz combati o bom combate, no grego não é o combati, é tenho combatido um bom combate. E é extraordinário isso, porque Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu tenho combatido um bom combate. Era como se Paulo estivesse dizendo: eu não me arrependo de nada. Qual é o seu arrependimento nessa noite? Você se arrepende de ter sido chamado por Deus? Paulo estava dizendo: eu tenho combatido um bom combate. Aí agora ele diz: acabei a carreira, guardei a fé. E mais, irmãos, ele diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o seu justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a também tantos quanto amarem a sua vida. Procura vir ter comigo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. E atenta agora para o que eu vou dizer, preste atenção na parte B do versículo 11. Toma Marcos e traze-o contigo, porque muito me é útil no ministério. O que é que eu quero dizer com os irmãos? Ninguém é descartável no reino de Deus. Marcos é aquele pelo qual Paulo não quis andar na sua segunda viagem missionária. Marcos é aquele que foi motivo de briga com Barnabé, porque Barnabé queria levar a Marcos e Paulo queria levar a Silas. E Paulo não queria levar a Marcos por causa do abandono da sua primeira viagem. Mas agora, no final da sua vida, no final do seu ministério, Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque muito me é útil para o ministério. Talvez, irmãos, talvez, na caminhada cristã, muitas pessoas se encostaram ao nosso lado e caminharam conosco por um tempo, e de repente, por causa de qualquer discordância, nós deixamos de lado, ou por qualquer que seja o motivo, nós o tratamos com indiferença. Mas devemos nos lembrar que não existe ninguém descartável no reino de Deus. Deus
é quem conhece o coração do homem. Deus é quem sabe a quem chama. Deus é quem fortalece o seu povo. Eu quero concluir, irmãos. Quero concluir dizendo que Deus separa cada um de nós para nos usar conforme a sua vontade. De forma, irmãos, que nós não somos chamados para andar segundo a nossa vontade, mas para andar segundo a vontade de Cristo que nos chamou. Amém? E mediante isso, eu quero fazer apenas 4 aplicações para nós encerrarmos nessa noite. A primeira aplicação que eu tenho para nós é que não é porque Deus nos chamou que não encontraremos dificuldades na nossa caminhada ministerial ou na nossa caminhada cristã. Pelo contrário, servir a Deus é viver uma vida de renúncia. Nós somos chamados para renunciar, irmãos. O próprio Jesus disse que aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, encontrará. Jesus disse que quem quiser servir a Ele, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-o. Nós precisamos compreender que as dificuldades sempre virão, mas contudo, o Senhor nos sustenta em meio às dificuldades. Em segundo lugar, irmãos, como eu disse há pouco tempo, uma vez que ninguém é descartável no reino de Deus, não despreze aqueles pelos quais Deus chamou. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Deus, Ele é a fortaleza da nossa vida. Ele é o sustentador do universo. E se Ele sustenta o universo com a força da sua palavra, Ele também nos sustenta. Sustenta a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida ministerial, a nossa vida cristã, para que na medida que nós partimos daqui, possamos deixar um legado que seja agradável aos olhos dos homens, mas também, acima de tudo, possamos ser recebidos no céu de glória, como alguém que viveu totalmente para Cristo. Em terceiro lugar, Deus nos chamou, não para viver uma vida carnal, humana, mas o Senhor nos chamou para vivermos o sobrenatural. Nós não andamos por vista, irmãos. Nós andamos por fé. Nós não atentamos por aquilo que vemos. Pelo contrário, nós atentamos para aquilo que não vemos. Porque a nossa esperança, irmãos, não é a presença de coisas boas, não é a ausência de coisas ruins. A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele é o autor da nossa vida. Em último lugar, qual é o testamento que nós vamos deixar para a nova geração? E como eu dizia no começo dessa mensagem, o que os nossos filhos têm a dizer a nosso respeito? O que os nossos amigos vão dizer ao nosso respeito quando partirmos? O que os nossos irmãos em Cristo vão dizer a respeito de nós quando fecharmos os olhos nessa terra? Há poucos dias atrás, nós perdemos aqui nessa igreja. Eu não tive o prazer de conhecer, uma vez que cheguei há pouco tempo aqui, conheci apenas de vista. Perdemos a irmã Lucinha. Lucinha, não era o nome dela? Perdemos a irmã Lucinha, uma mulher que, pelo que foi falado e relatado, deixou um legado extraordinário nesse lugar. Nós perdemos um presbítero há poucos dias, presbítero Carlos, que também, Luiz Carlos, muito bem, que também deixou um legado extraordinário. E qual é o legado que nós vamos deixar para a próxima geração? O que os nossos filhos vão dizer ao nosso respeito? O que os nossos irmãos vão dizer ao nosso respeito? O que as nossas esposas ou os vossos maridos vão dizer ao nosso respeito? Nós precisamos compreender que o legado cristão, ele não é reconhecido em vida, mas em morte. Lembra que é na morte, que é na cerimônia fúnebre, que mais recebemos flores, porque o legado só é reconhecido uma vez que partimos. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, para que na medida que nós caminharmos, possamos caminhar com um único propósito: glorificar a Deus em todo o tempo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Passa a palavra, a direção. Amém.